coitado do Mário, ele não tem sossego, não é mesmo? Agora vamos aumentar a complexidade desse exemplo. Agora tem 3 situações possíveis. Ou o Mário cai no buraco e perde uma vida, ou ele cai no cogumelo verde e ganha uma vida, ou ele cai no cogumelo vermelho e fica maior, né? Como é típico aí dos jogos do Mario. Então agora a gente tem 3 situações possíveis aí para trabalhar. Vamos tentar escrever elas aqui em português como a gente tem feito. Se Mario cair no buraco, então perde uma vida. Aí logo embaixo eu posso fazer o seguinte. Caso contrário, se o Mario cair no cogumelo verde, então ele ganha uma vida. E finalmente, caso contrário, se não for nem cair no buraco, nem cair no cogumelo vermelho, então ele fica maior. Por quê? Porque a última possibilidade é ele cair no cogumelo vermelho. Só tem essas 3 situações possíveis. E como é que a gente pode representar todas essas possibilidades, né, aqui no nosso código? Vamos fazer o seguinte, eu já nem vou expressar isso nesse exemplo do Mario, vamos já fazer um exemplo em Python, porque a gente já está entendendo melhor como que a gente trabalha com essas operações condicionais. Como a gente já viu, se 8 for maior do que 3, então verdade, 8 é maior do que 3. Caso contrário, isso é falso. A gente já fez alguns exemplos parecidos aí, a gente entendeu que isso funciona. Se eu trocar ali 8 menor que 3, isso é mentira, então vai aparecer, isso é falso. Isso a gente entendeu, isso a gente já sabe. A questão é que se esse primeiro teste, se esse primeiro if for falso, eu posso fazer uma nova tentativa com uma nova condição. Então, agora é caso contrário se. Se o if é o se em inglês e o else o caso contrário, a gente agora tem uma situação de caso contrário se. Caso contrário se em inglês é else if. E no Python não tem else if, a gente tem meio que uma junção das duas coisas. A gente tem o elif, que seria caso contrário se, else if. Então, no else if, eu já posso fazer uma nova tentativa, tentar uma segunda condição para ver se ela é verdade ou não. E aí eu posso testar aqui, por exemplo, 9 maior ou igual a 3. E posso colocar aqui, verdade. 9 é maior ou igual a 3. Eu vou mudar só essa condição de cima, porque eu não vou entrar aqui, né? Isso aqui vai ser falso, pois obviamente 8 menor do que 3 é mentira. Né? Vou rodar aqui e vamos entender o que aconteceu agora. Se 8 for menor que 3, isso obviamente é falso, então isso aqui é falso. Então ele faz essa tentativa aqui. Se essa condição é falsa, ele vai fazer uma nova tentativa no bloco que vier depois do if, que pode ser um else, que foi o que a gente viu no vídeo passado, ou pode ser um elif, um else if. Então ele vai fazer uma nova tentativa aqui, é como se aqui fosse um segundo if, que eu faço um teste. 9 é maior ou igual a 3? É, verdade. Então, sendo isso aqui verdade, não faz nem sentido ele considerar esse else depois, pois ele testou esse cara aqui, isso é falso. Testou, esse aqui é verdade. Sendo esse verdade, termina a execução aqui dessa estrutura if, else if, else. Que foi o que aconteceu aqui. Ele colocou verdade. 9 é maior ou igual a 3. O ponto é que eu posso ter quantos blocos else, if, elif eu quiser. Então vamos mudar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui menor. 9 menor ou igual a 3 é falso.
Então, obviamente, isso vai alterar esse bloco aqui, isso é falso. E eu posso adicionar um outro elif. Nesse outro elif eu posso testar, por exemplo, se A é igual a A. E obviamente isso é verdade, a letra A é igual à letra A. Então, verdade, A é igual a A. Se eu rodar aqui, ele vai mostrar a verdade, A é igual a A. Pois ele testou aqui e essa condição foi falsa. Vai fazer uma nova tentativa logo depois. 9 menor ou igual a 3 também é falso. Então, eu também não vou executar esse bloco. Aí eu vou fazer um novo teste aqui. Essa condição é verdade, pois A é igual a A. Verdade, A é igual a A. Se eu fizer uma modificação aqui e essa condição também for falsa, eu também não vou entrar nesse bloco elif e vou obrigatoriamente cair no else. Se todos os testes com if e else if derem falso, eu obrigatoriamente tenho que cair, tenho que entrar no bloco else. Então eu vou obrigatoriamente entrar no else ali, que foi o que aconteceu. Aí vamos tentar resumir um pouco isso que a gente viu. Você pode ter o if sozinho, você pode ter if com else, ou um if com vários elif. Quando você faz isso, vários elif, você só pode ter um if e um else. Você não pode ter dois ifs juntos, você não pode ter nada disso. Eu posso aqui embaixo, se quiser, criar um outro if, mas aí é outra estrutura. Né? Posso criar aqui, por exemplo, if true igual a true. Né? Por exemplo, entrei aqui. Mas aqui é outro if, completamente diferente desse conjunto aqui de operadores que eu defini. Né? Aí é outra situação, é outra coisa. Né? Mas, vou até comentar aqui porque eu não vou usar esse agora, o ponto é que se tudo for um bloco só, igual eu fiz aqui, você só pode ter um if, um else e quantos elif você quiser. Pode ser nenhum elif, pode ser um elif, pode ser 2, 3 ou mais elif. Isso aí não é problema. Inclusive, para a gente brincar aqui, a gente pode voltar a trabalhar com aquele exemplo de tirar a carteira. Né? Deixa eu pegar ele aqui. Vou adicionar um novo código aqui embaixo. Vou pegar esse mesmo exemplo aqui de tirar a carteira que a gente pensou. Faz o seguinte, tente como um exercício. Como é que eu posso modificar esse código para considerar, por exemplo, se for menor ou igual a 18 anos, você ainda é muito jovem para dirigir. Se for até 35 anos, vai aparecer. Você pode tirar a carteira, tudo bem, legal. Agora, se a idade for maior do que 35 anos, você pode escrever, por exemplo, pode tirar a carteira e, puxa, você está enrolando para tirar a carteira, hein? O que está acontecendo? Então, tente fazer esse exercício. Tente criar um bloco if, elif e else de tal maneira que, se a idade for menor do que 18 anos, ele fala, você está muito jovem para dirigir ainda, não pode tirar a carteira. Se a idade for até 35 anos, inclusive 35 anos, aí aparece, muito bem, você pode tirar a carteira, legal. Agora, se passou dos 35 anos, aí você escreve, você pode tirar a carteira, mas poxa, você está enrolando um pouco, o que que houve? Tente fazer isso, pause o vídeo, tente fazer isso aí. Se você não conseguir, acompanha, que eu vou te mostrar agora como que você pode fazer. Bom, como que eu faria isso? Eu modificaria um pouco a estrutura do jeito que está aqui o código. Eu posso, por exemplo, colocar, se a idade menor que 18 anos, aí eu vou pegar esses prints aqui, e você ainda é muito jovenzinho para dirigir, espere mais um pouco, né? Esse tipo de coisa. Aí, logo depois, eu coloco o elif, pois se essa condição for falsa, eu faço um novo teste. Nesse novo teste, eu verifico
se a idade é menor do que 35 anos. E aí vai aparecer a mensagem. Você já pode dirigir você já pode tirar a carteira, muito bem, isso aí, bem legal. Agora, se essa condição é falsa e essa condição também for falsa, a única possibilidade é que a idade informada é a partir de 35 ou mais. Se for a partir de 35 ou mais, aí continua sendo mensagem. Você já pode tirar a carteira, mas vai aparecer, puxa, você está enrolando, hein? Alguma brincadeira assim, né? Lembrando que se eu colocar menor ou igual a 35, então, se a pessoa tiver 35 anos exatamente, vai entrar aqui. Se eu apagar esse igual, então se a pessoa tiver exatamente 35 anos, essa condição aqui, idade menor que 35, vai ser falsa, e eu vou cair nesse último bloco else, que vai dizer, poxa, você está enrolando, né? Esse tipo de coisa. Vamos até testar aqui para ver. Se a idade for 17, olha lá, eu caí aqui. Você ainda é muito jovenzinho, espere mais um pouco. Fim do programa, né, que já é um print que eu coloquei depois desse bloco if, elif, else. Aí vamos rodar de novo. Se a pessoa informar uma idade tipo 34 anos, vai aparecer. Você já pode tirar a carteira, muito bem, né, pois se a idade for 34, aquela condição ali vai ser falsa. Aí vai testar o próximo e no próximo ele vai ver que 34 é menor que 35, logo isso é verdade. Então vai aparecer. Você já pode tirar a carteira, muito bem, né, esse tipo de coisa. Agora, se eu rodar e eu informar uma idade, por exemplo, 50, eu vou rodar aqui, 50 menor que 18 é falso. Então ele vai fazer um novo teste aqui. 50 menor que 35 também é falso, então ele vai executar obrigatoriamente o else. Pois se o if é falso e os elif são falsos, então obrigatoriamente eu vou cair no else, eu vou executar o else. E vai aparecer, você já pode tirar a carteira, puxa, você está enrolando, né? Esse tipo de coisa.